Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques do dia. E olha só, a gente começa com uma notícia triste. O helicóptero que estava desaparecido há 12 dias foi encontrado em destroços nesta sexta-feira em uma região de mata na cidade de Paraibuna, que fica no interior de São Paulo. A aeronave transportava 4 pessoas e todas morreram. Depois de 12 dias de buscas, equipes das polícias militar e civil de São Paulo localizaram nesta sexta-feira, numa área de mata em Paraibuna, em São Paulo, o helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. A cidade de Paraibuna fica na região do Vale do Paraíba, a 120 quilômetros de distância do Campo de Marte, na capital, local de onde o helicóptero havia decolado, e a cerca de 80 quilômetros de Ilhabela, litoral norte do estado, que era o destino final do voo. A localização da aeronave foi informada pela Polícia Militar de São Paulo pelas redes sociais. Na postagem, a PM afirma que a aeronave foi encontrada pelo Águia 24. Na imagem divulgada pela Polícia Militar é possível ver uma clareira entre a vegetação e o que seriam os destroços da aeronave entre as árvores. As buscas pela aeronave envolveram uma mobilização da Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo. O helicóptero deixou a capital paulista no último dia de 2023, com 4 ocupantes para passar o Réveillon em Ilhabela, mas não chegou ao local de destino. Desde então, era procurado pelas autoridades. 2 aeronaves da FAB cumpriram mais de 135 horas de voo ao longo dos 12 dias de buscas, que teve área total de 5.000 quilômetros quadrados. As aeronaves da Polícia Militar e Polícia Civil também integraram as buscas, que tiveram os trabalhos concentrados na região da Serra do Mar, entre o Vale do Paraíba e o litoral norte. Vamos falar de economia agora. A indústria brasileira avançou em novembro do ano passado. Segundo o resultado divulgado pelo IBGE, a alta ocorreu em 9 locais pesquisados. A indústria brasileira cresceu 0,5% em novembro do ano passado, com taxas positivas em 9 dos 15 lugares pesquisados pelo IBGE. Em outubro, o setor havia registrado leve alta de 0,1%. Os maiores avanços de novembro aconteceram nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A pesquisa aponta que as maiores quedas ocorreram no Pernambuco e no Amazonas. Segundo o IBGE, a média móvel trimestral da indústria foi de 0,2% no período encerrado em novembro. Entre setembro e novembro, houve crescimento do setor em 8 dos 15 locais pesquisados, principalmente no Pará, Paraná e Goiás. A indústria brasileira cresceu 1,3% em novembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. Nesse parâmetro, o Paraná também teve o melhor desempenho, com alta de 21,2%. Eu continuo falando de economia para dizer para você que a alta do aluguel no Brasil ficou abaixo da inflação no ano passado. Os dados foram divulgados hoje. Confira. O valor do aluguel residencial parece ter dado um alívio no ano passado depois de várias altas. O IBGE apontou que a alta foi de 3,21% em 2023, abaixo da média do indicador da inflação. Apesar disso, todas as cidades registraram em 2023 o maior valor médio do metro quadrado para aluguel desde 2019. Houve também uma mudança de ritmo de demanda. Segundo o relatório, a alta acumulada no ano passado é menor do que a registrada no ano anterior, em 2022, em metade das cidades. Em boa parte da cidade, já é possível ver um movimento de desaceleração. O principal fator é o ciclo de redução da taxa básica de juros, a Selic. Com juros menores, o consumidor fica mais propenso a entrar em financiamentos, aumentando o estoque de imóveis disponíveis para alocação. A pesquisa também revelou que imóveis maiores têm sido mais procurados para aluguel desde que o trabalho híbrido ficou consolidado entre boa parte das empresas
Em São Paulo, os imóveis com um dormitório tiveram alta acumulada de 8,42% no ano passado. Já os de 2 e 3 dormitórios valorizaram 11,39% e 12,10%. E eu trago agora os destaques internacionais. Em meio à onda de violência que atinge o Equador, o presidente Daniel Noboa apresentou um projeto para as novas prisões de segurança máxima no país. Confira. Essa animação em 3D mostra o projeto de novas penitenciárias de segurança máxima no Equador. A apresentação foi feita pelo presidente do país, Daniel Noboa. Segundo o presidente, os projetos representam mais um passo no controle do terrorismo e do crime organizado. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características. Essas prisões terão as seguintes características: modelos de segurança super máxima, máxima e alta, bloqueio de sinal de celular e satélite, sistemas eletrônicos de última geração, controle de acesso digital e analógico, segurança perimetral tripla, autogeração de energia elétrica, tratamento de água, construção à prova de explosão. Tratamento de aguas, construção blindada. O narcotráfico semeia o terror no Equador e impõe seu poder violento de dentro dos presídios. Em 4 dias de desafio ao Estado, 178 agentes carcerários foram feitos reféns dentro das prisões e foi lançada uma ofensiva com tiros e explosivos que já deixou 16 mortos. E um novo estudo pode revelar a origem da esclerose múltipla. A pesquisa está sendo feita com o DNA de ossos e dentes de pessoas que viveram, olha só, 34 mil anos atrás. As descobertas resultaram de pesquisas envolvendo o DNA sequenciado de 1.664 pessoas de vários locais da Europa Ocidental e da Ásia. Esses genomas antigos foram então comparados com o DNA moderno do Biobank do Reino Unido, que compreende cerca de 410 mil pessoas auto-identificadas como brancas e britânicas e mais de 24 mil outras nascidas em outros países, para identificar mudanças ao longo do tempo. Autoimune, a esclerose múltipla é uma doença crônica do cérebro e da medula espinhal, em que o corpo ataca a si mesmo por engano. Pesquisadores identificaram um evento migratório crucial há cerca de 5 mil anos, no início da Idade do Bronze, quando um povo de pastores de gado chamados Ianaia se deslocou para a Europa Ocidental a partir de uma área que inclui a moderna Ucrânia e o sul da Rússia. Eles carregavam características genéticas que na época eram benéficas, protegendo contra infecções que poderiam surgir em suas ovelhas e bovinos. À medida que as condições sanitárias melhoraram ao longo dos milênios, essas mesmas variantes aumentaram o risco de esclerose múltipla. Isso ajuda a explicar por que os europeus do norte têm a prevalência mais elevada de esclerose múltipla do mundo, o dobro dos europeus do sul. Os Ianaia foram os primeiros verdadeiros nômades da Europa. Eles usavam gado e cavalos domésticos para acessar o interior das estepes asiáticas, onde há pouco para comer ou beber. Por isso, carregavam tudo consigo em carroças. Fisicamente, eles eram extraordinariamente grandes, o que podemos ver medindo esqueletos e também geneticamente, e aparentemente bastante violentos, disse o geneticista da Universidade de Cambridge e coautor do estudo. Como os Ianaias eram geneticamente predispostos a serem altos, os atuais europeus do norte tendem a ser mais altos do que os europeus do sul, que têm maior ascendência de agricultores neolíticos, geneticamente predispostos a serem baixos. Os pesquisadores descobriram que os europeus do leste têm um risco genético elevado de Alzheimer e diabetes tipo 2. Também perceberam que a tolerância à lactose e a capacidade de digerir o açúcar do leite e de outros produtos lácteos surgiu na Europa há aproximadamente 6 mil anos. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!